Saúde, os amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Que Deus possa dar a vocês dia de muita paz, serenidade e crescimento espiritual. Sabendo que você nunca está sozinho, o Senhor está contigo. O Senhor se levanta através de pessoas, situações, para comunicar com você. Que você tenha um espírito sensível para ouvir a voz do Senhor e glorificar seu santo nome. Hoje quero falar com vocês a respeito de só o Senhor é Deus. Amados, só o Senhor é Deus. Você saiba que você é uma pessoa que Deus tem todo o motivo e razão para realmente te fazer feliz, prosperar, ter saúde, te usar sobre a terra. Por quê? Porque você veio da mão dele como criatura e ele te aguarda como filho, através do novo nascimento. Amados, Deus é tremendo. Deus, quando nos manda nesse mundo com tantas agruras, com tantas dificuldades, não nos deixa só. Ele deixa conosco a sua palavra, que é uma bússola que nos conduz para as verdades eternas e também quando passarmos pelo portal desta vida para a eternidade, possamos contemplar a sua face. Então, só o Senhor é Deus. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 39 a 40, que diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amados irmãos, glorificado seja. Muita gente pensa que estudar a palavra e se aplicar nos princípios e propósitos de Deus para as nossas vidas é religiosidade, é bobagem. Não, amados. Se você quer ter uma vida longa e próspera sobre a terra, tanto você quanto a sua descendência, você busque no Senhor. Aquele que não tem tempo de buscar no Senhor tem perdido o tempo da tua vida. Tem realmente encurtado seus dias, tem verdadeiramente vivido na escuridão, tateando, sem saber respostas, situações a dar para cada situação. Mas o Senhor te convoca através da sua palavra, através dos seus arautos, né? Dai ouvido a mim, para que prolongues os dias na terra, que o Senhor te dá para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus está no comando das situações e circunstâncias. Às vezes você diz, mas estou passando tantas circunstâncias difíceis, Deus está no comando? Sim. Deus está no comando desta questão, embora que vivamos em um mundo jaz do maligno, caído, mas realmente ele está de braços abertos para aqueles que, estando abaixo das asas do Altíssimo, tenha toda a proteção. Muitas vezes nos desesperamos ou realmente deixamos a situação ficar em um patamar muito difícil para nós, para recorrermos ao Senhor. Mas Ele está sempre presente e sempre que você invocá-lo em espírito e verdade, Ele dirá, eis-me aqui. Então, Deus está no comando das situações e circunstâncias. Em Provérbios 16, versículo 9, diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Temos que buscar em Deus, pois os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Temos um conselho em Salmo 46, 10. E parte inicial do Salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Várias são as dificuldades que nos afligem.
Aleluias! Então, aquietar-se no Senhor requer de cada um de nós, em primeiro lugar, submissão à sua vontade. Glória a Deus! Por outro lado, aquietar-se em Deus não é deixar de fazer o que é de nossa responsabilidade fazer, sabia? Você é responsável pelas suas escolhas, pela sua felicidade, por você não se envolver em muitas confusões, né? O Senhor espera que façamos aquilo que nos está destinado a fazer. Seremos ricamente abençoados quando entendermos a necessidade desta comunhão, nós com o Senhor e o Senhor por nós. É realmente algo perfeito. Nós nos metemos em muitas situações, as quais demoramos para pedir socorro a Deus. E gastamos muita energia física, emocional, espiritual, nos debatendo, nos machucando, até que nos rendemos a Deus. Em Salmos 46, versículo 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Oh, Jesus, glórias te damos. Mas só saberemos que o que o Senhor nos diz na sua palavra, se aplicarmos momentos de qualidade, com a leitura e com a oração, com a meditação. Deus é um Deus de propósito. Em Jeremias, capítulo 29, versículo de 11 a 13, diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde com todo o vosso coração. A chave de encontrar Deus e Deus nos encontrar é buscá-lo de todo o nosso coração. Muitos dizem no seu coração: não tenho certeza da existência de um Deus. E se justificam com muitas filosofias humanas, muitos raciocínios que justificam os desejos da sua carne. Deus não se esconde. Ele revela a sua presença, sabedoria e poder. Vejamos, a natureza revela a Deus. Em Salmo 19, versículo 1 e 2, nós lemos assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amados, tudo pulsa, tudo tem vida, tudo tem um objetivo. As estrelas, o exército celestial, sol, estrelas, não é, lua, são para marcar estações. Tanto que os judeus, eles têm as suas estações de festas e comemorações, que está descrito desde o Antigo Testamento. Essas festas e comemorações não são festas de judeu, são festas bíblicas, embora que atualmente, infelizmente, a grande maioria que assim vive nesse calendário são os judeus. Por isso eles são muito prósperos. Precisamos realmente nos atentar a isso. Então, quando Deus coloca as estações, não é? Através da fase da lua, através do dia e da noite, através dos estrelares, Ele está nos mandando uma mensagem. Nada, ninguém poderia fazer uma obra tão grande se não fosse o Senhor. Então, é através do Espírito do homem que o homem faz comunhão com Deus. Deus é Espírito e só pelo nosso Espírito podemos ter comunhão com Ele e receber dele suas promessas. Quanto tivermos nos debatendo na carne, irmãos, nós não ouviremos a Deus. É através do Espírito aquebrantado.
Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, declara: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Olha, Espírito Santo de Deus, não é? Que está em nós, faz essa conexão e comunicação. Vivemos focados nas necessidades, correndo atrás do vento, perdendo tempo, se cansando, se desgastando. Mas em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas: saúde, libertação, prosperidade, paz, relacionamento, vida com qualidade. Tudo será acrescentado. Em Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21, nos mostra a obra da carne. E em Gálatas 5, dos versículos de 22 a 25, o fruto do Espírito. Então, viver o sobrenatural de Deus, não viver mais o velho homem, que opera na obra da carne. Para você viver o sobrenatural de Deus, né, as promessas de Deus para a sua vida, você tem que sair da carne e viver em espírito. E em Gálatas 5, de 19 a 21, fala quais são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza sexual, lascívia, idolatria, feitiçaria, inamizades, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma relação ampla, não é? Mas não tem quem está vivendo essa circunstância e que não saiba que elas são erradas, sabe? Há uma consciência, há uma voz interior em você sinalizando para que você saia desta vida e desta situação. Mas realmente precisa de um esforço pessoal, não é? Um querer, uma vontade de buscar o Senhor, porque sozinho ninguém vence, mas com Deus somos mais que vencedores. Então, viver o sobrenatural, já vimos o que é a obra da carne, né? Vivemos o sobrenatural de Deus é esquecer a glória pessoal e dar somente a Deus toda a glória através do fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 25 diz: mas o fruto do Espírito, oh coisa gloriosa, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tudo isso. Contra essas coisas não há lei. Quem vive assim, a lei não vai incidir sobre esta pessoa. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Veja, os que são de Cristo crucificaram a carne. Muitos se dizem, não, eu sou de Cristo, eu tenho Jesus, 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 Jesus. Você tem sacrificado a sua carne? Você tem feito a sua carne gemer e realmente dizer, você está submetido abaixo do nome, abaixo dos princípios, abaixo do propósito de Deus para a minha vida? Então, muitos se dizem, se são, têm uma evidência para provar se são ou não são, né? Então, e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E continua dizendo, se vivemos em espírito,
né? No fruto do Espírito, andemos também em Espírito. Mas como alcançar tudo isso? Falar é fácil, mas me diga, como alcançar tudo isso? Como ser espiritual? Só nascendo de novo. Só tendo um encontro pessoal com Deus é que isso pode acontecer. Amado, uma das maiores provas do seu novo nascimento não é do seu convencimento, não é da sua militância, não é do seu título de cristão, mas de nova criatura. Nascer de novo em Cristo Jesus é a mudança do seu caráter. É realmente subjugar a sua carne. É verdadeiramente viver em espírito. Então, só assim que você tem certeza que nasceu de novo. Eu não tenho certeza se eu sou salvo, se eu nasci de novo. Olha como você era antes da sua experiência com Deus e depois com a sua experiência com Deus. Porque se você vive uma vida adaptando, não é, a sua vida dita cristã, né, com a sua carnalidade, não consegue abrir mão disso, não é? Prefere a carne e o prazer da carne do que Cristo, com certeza, irmão e irmã. Você não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele não é que não peque, não vive em pecado. Porque somos humanos, passivos de muita coisa, pecamos por sempre pensamentos, palavras e omissões. Quantas vezes nós somos omissos a certas situações de tanto constrangimento que a gente, não tendo a total sabedoria, não sabe qual a melhor postura e às vezes silencia. É uma omissão, não é? Então, nós precisamos entender que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas aquele que é nascido de novo não vive no pecado. Pode até pecar, mas não vive em pecado. E como temos um grande exemplo no rei Davi, sempre que ele caía em realmente situações de pecado, de baixa espiritual, ele se arrependia profundamente. Tanto que ficou dentro da história como o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia, ela realmente dá nome às situações, não é? Ela não trata pecado como uma coisa simples, pecado é pecado. Mas realmente ela mostra para o homem, o ser humano, o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, nós vemos que para alcançar, né, a espiritualidade, só nascendo de novo, só tendo um encontro pessoal com Deus, né, assim podemos verdadeiramente viver novidade de vida. Nós vemos isso em João capítulo 3. Em João capítulo 3, vou pensar alguns versículos para te explicar. Olha, João capítulo 3, versículo 6, versículo 7 e 8, diz assim: Deus respondeu e disse: na verdade, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Amados irmãos, quantos se lamentam coisas que já passaram. Você não pode desfazer o passado, mas você pode escrever uma nova história para o futuro através de nascer em Cristo Jesus. Para Deus, Ele nos perdoa o tempo da ignorância,
mas espera que ao nascermos de novo, nós venhamos viver em novidade de vida, crucificando a nossa carne, buscando no Senhor uma forma digna de viver, sabendo que o jeitinho brasileiro que é dito, né? Aquele jeitinho do que a pessoa quer, eu quero conquistar algo e está demorando demais e eu vou dar o meu jeitinho. Esse jeitinho não vai chegar em lugar nenhum. Vai simplesmente complicar o seu caminho, a sua alma. E realmente, graças a Deus que Ele é Deus de misericórdia. Mas, amados irmãos e irmãs, não demore muito para se voltar aos caminhos de Deus, pois a nossa vida é um sopro e ninguém sabe quando, nesta vela da vida flamejante, ela pode se apagar. E que você, no dia que isso acontecer, esteja em plena comunhão com Deus. O melhor mesmo não é só estar em comunhão na hora da sua partida, mas é viver em Deus, viver em novidade de vida e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Neste mundo, todos passam aflições. Muitas vezes pensamos, só comigo que acontece. Só comigo que não resolve essa ou aquela situação, de maneira alguma. Isso acontece com todos, mas realmente só aqueles firmados na rocha conseguem reverter o quadro, perseverar e vencer em Cristo. Amém? Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, nós te louvamos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós, Senhor meu Deus, esperamos em ti dia a dia. Cremos, Senhor, no poder operante do teu Espírito. Cremos que o seu olhar está sobre nós, dirigindo os nossos passos. Sabemos, Deus, que o Senhor se agrada, Senhor, da nossa postura de novos nascidos, que busca, que ainda como criança, tateando, engateando, mas mesmo assim, com toda a força do nosso entendimento e coração, te buscamos para glorificar o seu nome em nossas vidas. Ó Senhor, nos usa com autoridade e graça. Nos usa, Senhor, meu Deus, para aqueles que nos ouvem, nos usa, Senhor, para aqueles que estão em torno de nós. Que o Senhor possa manifestar a tua graça na nossa vida. Somos profundamente agradecidos pela tua palavra. Somos agradecidos pelo teu Espírito, pelos anjos que acampam ao redor de todos nós que vamos receber a salvação. Senhor, muito obrigada. Sabemos que o Senhor jamais esqueceu um filho e uma filha sua. Abençoa todos esses que estão me ouvindo. Dá saúde, paz, alegria, prosperidade. Dá, Senhor, meu Deus, realizações de seus sonhos para a glória do seu nome. Pai, eu não sei o que passam. Se estão enfermos, se estão desempregados, se estão solitários, não sei como está. O Senhor tudo vê e tudo sabe. Que o Senhor venha trazer a solução para cada um deles, glorificando o Senhor, seu santo nome em suas vidas, fazendo de cada um deles um instrumento útil da sua paz. Deus de poder e glória os abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, fico muito feliz de estar aqui com os irmãos até esse momento. Gostaria de pedir para todos vocês que, se ainda não forem inscritos no meu canal, que vocês venham se inscrever e que realmente mande para os seus contatos. A palavra de Deus diz que um semeia, outro colhe, né? Não, um cava, um semeia, outra agoa, mas quem faz crescer é o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você receba as bênçãos do Senhor na sua vida.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, e todos aqueles que me ouvem digam amém. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Deus